Hoje com a participação do Humanos, Ricardo Carpati. Muito bom dia ao senhor, Ricardo, um prazer. Um prazer estar com vocês. Bem, a nossa conversa hoje vai ser sobre a lei trabalhista e aí na questão das férias. Vamos saber do senhor, portanto, como a lei trabalhista melhorou ou ficou mais fácil para fazer esse fracionamento das férias, que antes a pessoa tirava 30 dias direto, né? E agora você pode fracionar. Me parece que até em 3 vezes. Eu gostaria de saber do senhor um detalhamento disso e o que mudou de fato. Vamos lá. Anteriormente, a lei previa, tirando algumas exceções, principalmente para o segmento público, ela previa que o trabalhador tinha que tirar 30 dias de férias seguidas ou 20 dias, tá? Ele tinha a opção de vender 10 dias, mas ele não podia fracionar os seus dias de trabalho. Com a reforma, ela já possibilita que qualquer funcionário, ele optando, então não é a empresa que opta, ele que opta, pode dividir até em 3 períodos as suas férias. Nossa, quer dizer, então, agora que o trabalhador, ele pode fracionar em até 3 vezes, quer dizer, pode tirar férias durante o ano, durante 3 vezes, né? Mas tem um grande problema aí, muitas vezes um colega de trabalho quer tirar naquela época que ele também, olha, eu quero tirar em janeiro, julho e dezembro. E aí, como é que fica se o outro colega dele também ou os outros colegas quiserem tirar na mesma data? Vamos lá. Aqui tem um ponto muito importante. Primeiro que o fracionamento, poder dividir até em 3 vezes, quem decide é o funcionário. Ok, ele pode dividir até 3 vezes e a regra é a seguinte. Um dos períodos tem que ter 14 dias, pelo menos, e os demais, pelo menos, 5 dias. Ok? Se ele optar por 20 dias de férias, que esse já é uma possibilidade que ele já tem há muito tempo, ele pode dividir, então, vai ter que dividir em 5 dias e 15 dias ou 14 e 6 dias. Mas quem opta pelo qual vai ser o período que ele vai sair de férias é a empresa. Então, esse problema que você levantou muito corretamente, a empresa que vai decidir o período que ele vai sair de férias, ela que é a optante. Então não é tão fácil assim não, né? Teoricamente é muito tranquilo, quer dizer, eu quero tirar férias um determinado período que muitas vezes eu não vou conseguir. Isso tem que ficar bem claro, né? Exatamente. A gente sabe que no dia a dia a coisa não funciona tão frio como a lei está descrita. Então, no dia a dia, normalmente, o funcionário ele vai até o RH da empresa e ele solicita sair naquele período. Você citou anteriormente que realmente a maioria das pessoas querem sair nas férias, em julho, em junho, em dezembro, em janeiro. Então, o RH recebe diversos pedidos para sair nesse período. Mas quem vai decidir, como eu falei, é a empresa. Então, aqui a gente tem até um conflito, porque o empregador vai decidir quando ele vai sair, mas o empregado que vai decidir se ele quer sair de uma vez, 2 ou 3. E só para ficar bem claro, eu gostaria de saber do senhor, já que a pessoa não opta por tirar janeiro, julho e dezembro, a empresa que vai decidir por ele, e se ela decidir por uma data que ele não quiser, como é que fica essa negociação? Pela lei ele tem que sair. A empresa vai avisar ele 30 dias com antecedência e ele tem que sair. Isso é a lei. Agora, no dia a dia, quando ocorre esse tipo de imposição que é permitida pela lei por parte da empresa, a gente sabe que é criado um mal-estar. Muitas vezes, quando a empresa fala, ó, a partir daqui 30 dias você vai sair de férias, e ele não tem a possibilidade de negociar pelo menos a data, eu não diria nem optar, pelo menos negociar, vamos fazer um meio termo que é bom para mim e o que é bom para você. Quando já é uma imposição, normalmente começa um desgaste forte entre empregado e empregador. Com certeza. Gostaria de saber do senhor, portanto, nessa nova legislação, há possibilidade ainda da venda dos 10 dias? Sim, ainda há possibilidade, isso não alterou. O funcionário ele tem a opção de tirar 30 ou 20 dias de férias. O que mudou foi o fracionamento como eu falei anteriormente, antigamente para quase todos os funcionários eram 30 dias seguidos, tinha algumas exceções às regras que não vale a pena a gente salientar aqui, e agora pode fracionar em 3 vezes. Mas as vendas dos 10 dias, 1/3 das férias, continua como direito e opção do funcionário. O nosso ouvinte aqui, o Moroni, Francisco Moroni, ele pergunta ao senhor, antes da reforma, quem
quem tinha mais de 50 anos era obrigado a tirar os 30 dias. Agora, quem tem mais de 50 anos poderá também dividir? Exatamente. Anteriormente, as férias, a lei dizia que menores de 18 anos e maiores de 50 anos deveriam tirar os 30 dias corridos. Agora, a lei desobriga. Ele entra, não tem mais essa diferenciação para menores de 18 nem para maiores de 50. Todos ficam com os mesmos direitos e deveres. Ah, que legal. Então, para qualquer idade, direitos iguais. Portanto, o Francisco Moroni, que tem mais de 50 anos, vai tirar férias também, dividindo se ele quiser, se ele optar. Exatamente. Perfeitamente. Caso ele opte, né, por essa dividir suas férias, não é isso? Isso é muito importante citar e ressaltar que realmente quem decide é o empregado, é o funcionário. E se não for comprovado que ele decidiu, por exemplo, se for comprovado que a empresa obrigou ele a dividir as férias, a empresa vai receber uma multa administrativa e vai ter que pagar para o funcionário o dobro do que ele iria receber na saída das férias dele. Isso é interessante, até porque tem muitos patrões, né, que muitas vezes precisam do trabalhador em determinadas épocas, então ele pode, né, segurar o funcionário até a data que ele precise, depois liberar numa data que talvez não seja o mais interessante para o trabalhador. Isso está proibido. Na verdade, a data ele tem o direito de decidir. O que ele não tem direito de decidir é a divisão das férias. Então ele pode, o funcionário vai optar por sair 20 dias. Aí a empresa vai pode determinar quando que ele vai sair. A gente sabe que no dia a dia há uma conversa e uma decisão conjunta. Mas o que não pode ocorrer, está expressamente proibido, é a empresa chegar e falar o seguinte: funcionário, essas férias você vai fracionar em 3, ou vai fracionar em 2. Se for comprovado que a empresa impôs essa divisão de férias em mais de um período, obviamente, ele vai receber uma punição administrativa que vai pagar para o governo e uma punição de pagar em dobro as férias do funcionário. Uhum. Tem mais um ouvinte aqui, o agente Carlos Alves, ele diz o seguinte: sou funcionário público e tenho chefes que acabam dividindo suas férias, mas não contabilizam final de semana e nem feriados. Nesse caso, acabam ganhando até 20 dias, dependendo da forma como o fazem. 20 dias a mais. O Agenor. O correto, as férias a contagem das férias correta é sempre corrente, independente de termos feriados ou finais de semana dentro desse período, que obviamente terão pelo menos finais de semana. Mas o correto é contar corrente. A nova legislação diz o seguinte: que o funcionário não vai poder sair de férias 2 dias antes do seu dia de descanso semanal, que normalmente é o domingo, nem antes dos feriados, 2 dias antes de feriado. Então terá que sair pelo menos 3 dias antes de um domingo ou 3 dias antes do feriado. Essa é a nova legislação. Mas a contagem do feriado e no final de semana entra sim na contagem dos dias das férias que ele está saindo. Senão, as férias dos funcionários iam para 40, 50 dias, as empresas iam ficar com um buraco muito grande. Uhum. Uma pergunta que eu creio que seja bem interessante, né, para quem vai tirar férias fracionando, como serão aí, nessas férias, o pagamento, né, nessas férias fracionadas? Como ele vai receber? Perfeito, ótima pergunta. Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, e eu conversei com alguns juízes trabalhistas, é que é estranho para nós que não somos, eu não sou advogado, eu não sou juiz, e a maioria dos ouvintes de vocês também não são. Existe uma coisa que diz o seguinte: a gente precisa entender como o judiciário vai absorver essa nova mudança da legislação, como ela vai interpretar essa lei. Para nós que não somos advogados, não somos juízes, a gente entende que deveria ser claro, está escrito e é assim e ponto. Esse ponto que você perguntou, ela ainda não está clara para a maioria dos advogados e peritos trabalhistas. Mas o entendimento, nesse momento, da maioria das pessoas, dos especialistas, é que vai ter que ser pago fracionado antes de cada saída. Mas pode ser que tenha alguma mudança de interpretação a partir da sua votação. Uhum.
É a nossa ouvinte aqui, a Aline Pacheco, ela quer saber se pode fracionar por menos de 10 dias, pode tirar menos de 10 dias de férias. Pode, mas um período tem que ter 14 dias. Os demais períodos podem ser menores de 10 dias, mas não menor que 5. Então vamos lá. Um período tem que ter 14 dias, os demais tem que ter pelo menos 5 dias. Uhum. Tem uma ouvinte aqui também, a Conceição, ela pergunta, após fracionadas as férias, pode ter venda do restante para ser gozada? Não se entendi muito bem. Desculpa, não entendi o que eu também não entendi, mas ela bota aqui, após fracionadas as férias, pode haver venda do restante? Eu creio que seja isso, não está muito claro. Tá, vamos lá. Na verdade, a venda, vamos dizer assim, não é o termo mais correto, mas a venda desses 10 dias, então são 10 dias que você pode não gozar de férias, você pode optar por gozar apenas 20 dias. Então, quando você for com a empresa negociar a sua saída, você vai dizer que você quer sair, por exemplo, 20 dias e não 30. E aí você vai vender, entre aspas, esses 10 dias. Essa é a única opção que você tem. Ou você goza 30, ou você goza 20 e recebe por 10 dias de trabalho. Uhum. Não tem mais nenhuma possibilidade de venda de férias. Mas os 20 dias podem fracionar? Podem ser fracionados? Podem ser fracionados. Como a nova lei diz que pelo menos um período tem que ter 14 dias, então a fração vai ser ou 14 e 6 ou 15 e 5. São as duas únicas opções. Ok, foi um prazer falar com um especialista em recursos humanos, o Ricardo Carpati. Não deu para a gente conversar um pouco mais, doutor Carpati, a gente gostaria de falar sobre demissões também, e os direitos, né, das pessoas demitidas. Esse assunto fica para uma outra oportunidade, tá bom? O prazer foi meu, tenho certeza que não faltarão oportunidades. Um abraço a todos os ouvintes. Grande abraço, 11h29, direto para o Repórter CBN.